Olá, tudo bem? Conforme combinado e tratado, daremos sequência às edições que têm a honrosa participação de um ilustríssimo convidado que esteve conosco aqui na última edição do ano passado e retorna nesta primeira edição de 2025, mantendo uma tradição do programa Cidade Real, que é feito de tradições. E nesta oportunidade, teremos a imperdível, eu diria, ocasião, sobretudo por se tratar de início do ano, para ouvir e aprender com orientações práticas, com orientações sensíveis, com orientações sublimes, até porque, conforme digo, o nosso convidado tem linha direta com o plano celestial. E que quando aqui comparece, pela 19ª oportunidade, segundo o Data Real, provoca picos de audiência. Semana passada esteve conosco lhe orientando acerca das prioridades e da melhor forma como você deve ter promovido a sua autorretrospectiva e as expectativas. O que você pretende no decorrer desse ano? Quais são os seus planos? Quais são as suas metas? Você já estabeleceu o seu planejamento para 2025, que certamente não será cumprido na totalidade. Até porque, com o decorrer do tempo, os ajustes vão sendo feitos, as imperfeições vão acontecendo, as frustrações da mesma forma, mas entendo que você deve, de maneira pragmática, objetiva, traçar o seu planejamento para 2025, que, evidentemente, privilegia alguns itens relevantes, sendo que o primeiro deles, se me permite a sugestão, deve ser a vida. Deve ser continuar vivendo. Deve ser continuar até mesmo sobrevivendo caso algum percalço lhe aconteça. Mas essas questões serão tratadas com riqueza de detalhes pelo nosso ilustríssimo convidado, que aqui novamente comparece abrindo a série de programas do programa Cidade Real para este ano de 2025. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 876 do programa Cidade Real, neste dia 6 de janeiro de 2025. Seja bem-vindo! Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, informação com opinião
também para este ano de 2025, onde completaremos 17 anos de existência com edições ininterruptas, levando até você informação do seu interesse. Até porque você merece ter conhecimento real, parafraseando o nome do programa, transparente e, sobretudo, confiável. Até para que as ditas fake news, que lá atrás eram conhecidos como boatos, não aconteçam. Antes, porém, quero novamente informar que se encontra nesse estúdio José Vitor de Castro Maurer, que você observa neste take do nosso eficiente operador Marconi Júnior, menino extremamente amado, extremamente educado, inteligente, talentoso, estudioso, filho, promissor e futuro aluno do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, que neste momento me privilegia novamente com a sua audiência, para alegria, satisfação e prazer deste pai coruja, confesso. Não tenho qualquer dificuldade ou milindre em assumir a minha corujice. E assim como fiz na edição anterior, quero registrar efusivamente a minha gratidão eterna à sua mãe, Dona Sueli, pelo carinho, pelo cuidado, pela dedicação, pelo zelo e pelo amor materno que dedica ao nosso tesouro, conforme o pastor disse na edição da semana passada. Que Deus os proteja, os abençoe, os ilumine eternamente, porque ambos têm a minha admiração, assim como o nosso convidado, para quem estendo tapete vermelho com pétalas de flores, pastor Renato Gonçalves. É uma satisfação, uma honra e um privilégio inenarrável tê-lo conosco novamente. Seja muito bem-vindo. Privilégio de começar esse novo ano junto com o Zuri Maurer. Eu não posso deixar de dizer feliz 2025 para o nosso amado Zuri Maurer, por este filho querido que está aqui nos estúdios junto conosco. Eu quero repetir o texto que diz: a glória da última casa será maior que a primeira. Exatamente. Isso se aplica também ao seu filho. Perfeito. Sabedoria, graça, simpatia, inteligência. É um privilégio poder ter esta conexão. Feliz 2025 para este filhão. E eu quero iniciar esse ano, antes de qualquer coisa, sim, pastor, para entrar bem, me redimir das minhas dívidas de 2024. Eu preciso fazer isso. Em 2024, em nosso auditório Conexão Vida, onde a igreja se reúne na Rua Augusto Severo 106 Centro, tivemos a honra de receber a primeira-dama do nosso Cidade Real, Dona Neuma. Ela esteve lá conosco, só que quando ela chegou, eu estava a 3, 4 minutos de iniciar o culto, ou seja, o avião tinha que levantar voo. Ela veio com toda simpatia, com todo carisma, com toda alegria falar comigo. Eu a respondi, mas não foi no nível que ela merece. Portanto, iniciamos esse programa aqui com a minha culpa, pedindo perdão, me livra dessa dívida para que eu possa viver 2025 livre de qualquer compromisso passado. Meu perdão oficial a essa primeira-dama que sempre com simpatia, com graça, com inteligência e com muito amor nos cumprimenta, nos saúda. Eu quero pedir perdão por não dar a atenção devida que merecia. E fica aqui o registro da minha dívida e o meu pedido de perdão. É plenamente aceito. Feliz 2025, Neuma. A primeira dama. Plenamente aceito, até porque ela me concedeu o procuração. Muito obrigado, então. Para assim perdoá-lo, se é que nós humanos temos essa prerrogativa. Mas a sua generosidade, a sua simplicidade,
pastor Renato, são absolutamente cativantes. Sabemos da sua rotina, por vezes alucinante, que se divide entre atendimentos àqueles que sofrem, a eventos, como aconteceu, e nesse momento também preciso me penitenciar por não ter registrado no último programa do ano um agradecimento especial e eterno ao seu comparecimento na comemoração do meu aniversário, quando reunimos um grupo de amigos e o pastor esteve conosco pacientemente aguardando o momento de nos abençoar e nos chamar para uma reflexão. Sem qualquer margem de erro, a celebração do meu aniversário no ano passado foi o principal momento daquele ano. E, além de convidados e familiares, o pastor Renato estava conosco e foi muitíssimo preciso nas suas reflexões, nas suas orações, o que é praxe do pastor quando assim se manifesta. Até porque, também entre os meus mantras, costumo dizer que o pastor não fala, profecia. Então quero render também meus agradecimentos pessoais e intransferíveis ao ilustre pastor por aquela delicadeza de estar conosco naquele domingo, que é um dia extremamente concorrido na sua agenda. Eu que agradeço ter sido incluído dentro do hall das pessoas amadas e abençoadas naquele momento. O privilégio foi todo meu. Eu que agradeço. Devolvo aqui o pedido de agradecimento. Pastor, nessa ocasião que eu estive na Igreja Maranata, citada no programa anterior, o pastor fala sobre ansiedade. E de uma forma como eu ainda não tinha ouvido qualquer reflexão. E, evidentemente, quando o ano se inicia, talvez seja aquele sentimento que mais toma conta das pessoas, ansiedade, de querer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, de obter resultados, enfim, de se motivarem cada vez mais pelas conquistas obtidas. E a ansiedade me parece que atrapalha esse planejamento. Agora, o pastor foi especialmente inspirado naquela ocasião. E diante da sua explicação, que eu fiquei repercutindo vários dias, concordei ipsis literis, que é outro termo também muito bom, com a sua leitura acerca da ansiedade. Isto posto, queremos ouvi-lo. Jesus, no Mateus capítulo 5, 6, 7, é o Sermão do Monte, e ali ele explica sobre a ansiedade. E é muito importante nesse início de ano, como você está bem lembrando, né? Nós temos sonhos, projetos, planos. Exatamente. Queremos que coisas boas possam acontecer e como fazer com que essas bênçãos possam se manifestar na nossa vida. E Jesus, no Sermão do Monte, ele foi muito claro. Ele fala, não andeis inquieto, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele fala anteriormente, não andeis ansiosos, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, as coisas básicas da nossa vida. Sem isso a gente morre. Se não comermos, se não nos vestirmos corretamente, morremos. Ou seja, ele está dizendo, se aquilo que é fundamental para a tua vida, sem a qual você não viverá, não fique inquieto quanto a isto. Ora, quanto mais essas outras coisas que nós poderíamos chamar de secundárias, no sentido de que se eu vou me formar em direito ou não. Exatamente. Né? Se eu vou conseguir fazer uma viagem ou não, se eu vou me casar ou não. Não é que essas coisas não são importantes, mas elas não são fundamentais. Porque eu vivo sem elas, mas eu não vivo sem comida, eu não vivo sem me vestir corretamente. O inverno vem e eu posso morrer. Sem se hidratar. Sem se hidratar. Então, as coisas que são fundamentais, Deus não autoriza que eu fique inquieto, perturbando a minha alma. Não andeis ansiosos. O que é a ansiedade? É assumir o controle
de Deus na nossa vida. É querer ser Deus. Parece esquisito, né? Mas tem um casal que eu conheci há muitos anos atrás, os dois já estão na eternidade, muito queridos, Dr. César e Dona Maria Helena. E o Dr. César ele era um queridão, já idoso, e nós nos reunimos no auditório do Colégio Cefel. E aí, ele, inclusive, se você for no Colégio Cefel, tem um corrimão lá que ele pessoalmente colocou, porque ele gostava de estar nos nossos cultos. E era no auditório, era no 3º andar, e ele era muito pesado, e ele tinha dificuldade de mobilidade. Um dia, eu estou contando que esse testemunho já foi compartilhado publicamente, ela, muito inquieta, ligou para mim e falou assim: Renato, o César quer ir no culto de qualquer maneira. Eu falei que ele não pode, que o médico disse que ele não pode. Se ele for no culto, eu vou te processar. Aí eu fui até lá, estava um amigo meu, que eu citei aqui, inclusive o David, fomos juntos, e o David, um homem com muita sabedoria, falou assim: doutor César, o senhor vai se submeter a Deus, vai obedecer o que os médicos estão mandando, não vai? O médico autorizou você no auditório? Não. Então você não vai? Não. E virou para ela: dona Maria Helena, a senhora precisa parar de querer ocupar o lugar de Deus. Ela se assustou. Disse: a senhora está tentando fazer com o seu marido o que só Deus pode fazer. Impedir dele cair, morrer, porque a vida não está na tua mão. Nós, às vezes, queremos assumir o controle de Deus. E a ansiedade é isso. Jesus fala: não podeis servir a Deus e a mamão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ele falou: basta cada dia o seu mal. Nesse ano de 2025 que se inicia, eu sei que nós, já falei isso aqui uma vez, nós gostaríamos que Deus nos desse uma padaria, mas a oração é o pão nosso de cada dia, não é uma padaria. Nós gostaríamos de ter uma padaria porque nós mesmos produziríamos o pão nosso de cada dia com mais tranquilidade, mas não é assim. Deus fala: basta cada dia o seu mal. Deus não me dá força para viver o dia de amanhã, nem me dá força para viver o dia do ontem. Mas como assim? Porque às vezes nós vivemos o passado. E se eu não tivesse feito isso em 2024? E se eu tivesse me preparado? Então a gente passa a viver o dia de ontem. E aí eu gasto a minha energia no dia de ontem. Ou vou para o outro extremo, o dia de amanhã. E se eu não consigo fazer a minha faculdade? E se eu não consigo me casar? E se eu não consigo fazer aquela viagem? Se eu não consigo? E se eu ficar doente? E se? E aí eu passo a gastar minha energia num futuro que não existe. Jesus falou: basta cada dia o seu mal. Eu posso chorar por um problema que aconteceu hoje. Também não quer dizer que eu não possa ficar angustiado no dia de hoje, contanto que seja um problema que esteja acontecendo agora. Eu não posso colocar minha mente no dia de amanhã para algo que não aconteceu, porque Deus não me dá força para viver o dia de amanhã, nem o dia de ontem. Ele me deu força para viver o dia de hoje, o pão nosso de cada dia. Quando eu vivo o dia de hoje, eu recebo força para este dia, para viver bem, para me alegrar. E o que acontece? Eu vivo preocupado com o dia de amanhã, eu me esgoto. Tem um esgotamento, a minha vida se desgasta. Eu fico não querendo viver, eu fico com vontade de morrer. Por quê? Porque eu estou gastando a minha energia com o amanhã ou morando no passado, que é pior. A Bíblia fala: não habite no passado. O que aconteceu no passado, eu preciso perdoar, eu preciso soltar, eu preciso me liberar daqueles que me magoaram, que me maltrataram, porque muitas pessoas carregam uma mágoa no coração, gastando energia, e elas voltam a rememorar aquilo vez por vez, numa angústia sequencial, gastando energia do passado, e não consegue viver o dia que Deus está dando. A Bíblia fala nos Salmos: este é o dia que Deus te deu, alegrai-vos nele. Então, esse dia que Deus está me dando é para que eu possa me alegrar nele. Então, a ansiedade nada mais é do que a tentativa de ocupar o lugar de Deus. Eu não sou Deus, eu não tenho força para ser Deus. A graça de Jesus veio para isso. Então, eu preciso obedecer a Jesus. Eu posso chorar pelo dia de hoje, eu recebo um diagnóstico. Exatamente. Vou fazer uma biópsia. Olha, quem vai fazer uma biópsia fala: que legal. Não. Isso mexe com o coração, isso é angustia. Poxa, será que eu estou com algum problema, com algum tumor, com alguma situação? O que vai acontecer comigo? Está acontecendo agora. É um problema, você pode... A Bíblia fala: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. A Bíblia não manda você chegar para alguém que está chorando por um problema, por uma dificuldade, para de chorar. Não, chora com ele. Ele está sofrendo. E se alegra com quem se alegra. Então, há situações hoje que eu posso chorar, que eu devo chorar, mas que está acontecendo. É um problema real que está acontecendo agora. Ah, mas e se acontecer? Não. A Bíblia é pecado. É um pecado a ansiedade. Porque Jesus falou: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Enfrenta o mal de hoje com graça. Então, a ansiedade, ela pode destruir o teu futuro, destruindo o teu presente.
porque aí você pode ter uma psicossomatização. Tem um psiquiatra muito querido, né? O Dr. César Vasconcelos. Já trouxe ele aqui? Já. Inclusive, ele é colunista do jornal A Voz da Serra. A Voz da Serra, um médico presente. Exatamente. Esse é um médico de coração. Exatamente. Né? E ele, literalmente. Ele é médico de verdade. É médico que trata do paciente, que ama os pacientes. Eu vou citar isso daqui. Eu conheço um paciente que não tinha nem recurso financeiro, que estava indo no consultório dele. Ele encontrou esse paciente na rua, tinha abandonado. Eu falei, mas por que você não voltou lá? Vai lá, eu não vou te cobrar nada. Isso é médico, eu quero te ajudar. É um coração maravilhoso. Mas ele falou algo muito importante. Quando o cérebro ele não está metabolizando um sofrimento, ele adoece alguma parte do organismo para dividir aquela dor. Então isso é muito sério. Então eu preciso... A minha mente pode ser uma verdadeira medicina para mim, cura, ou pode ser uma verdadeira assassina. Ela pode me matar. Se eu não souber metabolizar o dia que eu estou vivendo hoje, de que forma que eu encaro as aflições e as dificuldades. Então, basta cada dia o seu mal. Então, o que Jesus pede, eu falo isso, é um princípio que até um ateu, um médico ateu, recomendaria a você. Entendeu? Porque faz mal. Isso não vai fazer bem para você. Então, não andar ansioso pelo dia de amanhã é fundamental. E aí, o que acontece? Tem a ver com os sonhos que temos, os projetos que temos. Então, por exemplo, eu não sei se a técnica poderia dar mais um close na pessoa importantíssima que nós temos aqui, que é agora, José Vitor. José Vitor. Então, olha só. Nosso operador técnico, olhar, então, sempre atento, Marconi Xavier, vai providenciar outro take de meu filhote José Vitor, que se encontra nos prestigiando nesta gravação. Muito bom. Olha, aí está, então, o nosso querido José Vitor, filho do nosso querido Zurimauro. Eu digo, olha, a glória da última casa será maior que a bonita, porque a primeira, sabedoria, graça, inteligência e, olha, e muita beleza. Eu não sei se ele já está comprometido, mas se não tiver, com esse flash que está aparecendo aqui, vai ter uma fila considerável. Que eu saiba, não. Embora, pastor, desde a sua chegada aqui, observei que houve um disparo incontrolável em certos corações. A audiência está subindo bastante. Exatamente. Mas ele vai fazer direito. Sim. Olha só. E ele está feliz isso. Eu estive conversando com ele aqui antes de iniciarmos o programa. Ele vai fazer direito. Ele está encontrando um sentido na sua vida. Está animado com isso. E aí é importante nós olharmos para 2025 e saber o que Deus tem para mim. José Vitor tem a faculdade de direito para fazer. Ele está empolgado, animado. Nós precisamos voltar à empolgação de criança. Eu moro ali nos fundos. Muito bom, muito bom. Eu moro no Colégio Anchieta, não no Colégio Anchieta, eu moro fundos do Colégio Anchieta, na General Osório. Eu gosto demais quando eu estou em casa, por volta de 5h30, 6 horas, que é a saída das crianças. É uma gritaria sem propósito. Mas eu gosto daquele barulho. Eles gritam por gritar. É maravilhoso. Aquele barulho enorme de vida. Eles correm, eles gritam. É um negócio assim que me faz bem ouvir aquilo. Sabe? Aquilo é um som de vida. Cada criança está seguindo o seu potencial, seguindo o propósito que Deus criou para ela. Ela está ali crescendo, aprendendo, vivendo. Há algum momento da vida que ela vai crescendo que às vezes traumas que vão tirando essa paixão de viver. Essa empolgação da vida. Essa motivação. Essa motivação da vida. E essa motivação da vida, ela tem que retornar agora. Como é que a gente reencontra essa motivação na vida? No ano passado, foi no Pedro Bial, um pastor chamado Luiz Saião, que, é claro, dei audiência para ele. Ele é tradutor da Bíblia, um homem muito inteligente. Tem um texto da Bíblia que Maria canta assim: a minha alma, quando ela recebe a notícia de que ela vai ser, vai gerar em seu ventre o Salvador, o Emanuel, Deus conosco, o anjo chega e ela faz uma canção dizendo assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder fez grande coisa, atentou para a baixeza da sua serva, ou seja, e todas as nações vão me chamar bem-aventurada. Ela entendeu o desígnio dela, o chamado dela. E o Luiz Saião fez uma tradução desse texto que eu achei maravilhosa, que é mais ou menos assim. Ele diz assim: a minha alma
A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, e quero dançar ao som da canção deste Salvador. Eu quero dançar a música que ele está tocando. Olha só, isso é muito legal, porque cada um de nós, o José Vitor, Zuri Mauri, Renato, cada cidadão real, a Bíblia fala em Jeremias, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes de sair da madre, eu te consagrei. Ou seja, Deus faz tudo com um propósito, com um destino. Encontrar esse destino é encontrar a sua empolgação de viver. É como o peixe que encontrou a água. É como o pássaro que sai a voar. Eu não sei, eu citei no outro programa que eu fui para a África, né? E eu vi os animais soltos, vivendo no seu habitat. Muito bem protegido, claro, entendeu? E depois eu fui no zoológico em São Paulo, no Rio, depois dessa viagem. E eu fiquei olhando, eles não têm alento. Eu filmei, eu estava com a minha esposa às vezes passa um pouco de vergonha comigo. Mas eu resolvi... A minha também. Eu resolvi interagir. Tinha um gorila lá, eu resolvi interagir com um gorila. Sensacional. Parabéns pela sua ousadia. Aí ele parou, eu cheguei, eu fiz assim tal. E o gorila ele estava assim, ele olhou assim, deu só uma olhada, abaixou, sem alento. O gorila está... Eu por mim, acabaria com todos os zoológicos do planeta. Por quê? Eles não estão vivendo no ambiente para o qual eles foram criados. A diferença de você ver um animal vivendo no seu habitat... Sem dúvida. Preso ali, isso é absurdo, isso é uma desumanidade. Então eu estou em campanha, entendeu? Contra os zoológicos. Eu estou dando essa ilustração porque você vive sem alento se você não está no ambiente para o qual você foi criado a viver. Exatamente como essas crianças celebram, elas estão na fase de crescimento, de aprendizado, elas estão vivendo. É interessante, eu outro dia vi isso, a minha esposa até me passou uma matéria interessante, porque minha esposa, sendo médica, me ajudou. Mas todos nós, José Vitor, Zuri Mauri, eu começamos com uma única célula no ventre da nossa mãe. Essas células foram se multiplicando. E é interessante, por exemplo, olha só, as células do coração, elas batem no mesmo ritmo até se encontrar e formar o coração. Ela já fica batendo no mesmo ritmo até se encontrar e vai formando o coração que vai batendo e que vai gerando, então, esse ser maravilhoso chamado Zuri Mauri, José Vitor e Renato. E Renato, seres abençoados, né? Então, o que acontece? A canção de Maria, eu achei bom por causa disso. Eu quero dançar ao som da música do meu Salvador. Aquilo que ele tem para mim. Então, por exemplo, José Vitor vai fazer faculdade de Direito este ano, tá entrando na Estácio de Sá e vai se tornar um advogado brilhante. Então, o que acontece? Quando ele estiver fazendo direito, ele vai sentir, não, isso aqui é realmente o que eu quero. Pode ser que no primeiro período, no segundo período, ele diz, não, eu não estou me sentindo legal. Não é para isso que eu fui chamado. Porque é importante cada um de nós seguir o nosso instinto. Perfeito. Em 2025, perfeito, você precisa seguir o seu instinto. Fique ligado hoje no Cidade Real, que eu vou dar uma chave no final muito importante para você entrar no seu chamado, que eu digo, na sua vocação. Porque Deus fala, antes de eu te formar no ventre, eu te conheci. Antes de sair da madre, te consagrei. Até porque o pastor já nos ensinou, e eu procuro ser muito atento aos seus ensinamentos, que Deus conhece o fim antes do início. Exatamente. Quando ele criou, por exemplo, o José Vitor, que hoje é a nossa propaganda aqui para aumentar a audiência. Exatamente. Né? Estamos tentando aumentar a audiência aqui com ele hoje. Mas quando ele criou esse garoto bonito, simpático, carismático, para Jeremias, ele falou assim para Jeremias, Jeremias, eu te criei para ser profeta para as nações. Sabe o que Jeremias responde? Não, Senhor, eu não tenho condições, eu não sou capaz. Olha só, Deus criou para ele ser profeta para as nações, e esse ser, ele diz, eu sou uma criança, não que ele fosse uma criança, ele se sentia como uma criança incapaz de cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Assim somos nós, não queremos entrar em muitas coisas que é uma paixão dentro de nós. Como é que eu acho? O que é instinto? Instinto é a sabedoria dada na criação. Então, por exemplo, a mamãe passarinho, ninguém dá aula para ela sobre fazer ninho. Mas quando chega a época certinha, a sabedoria que já está nela na criação,
ela compõe, faz uma obra de arte, um ninho maravilhoso, você está entendendo? E assim somos nós. Nós, antes de sermos formados, temos um instinto dentro de nós, criado por Deus. Encontrar o que nós chamamos desígnio, chamado, né, o sentido da nossa existência. Quando você entra nisso, é como entrar um peixe dentro da água. E como é que eu descubro esse instinto? Você tem que seguir uma voz que está dentro de você. Uma voz que está no seu espírito. Essa voz já está lá. Ela foi dada por Deus, ela foi colocada por Deus antes dele te criar no ventre. Ele já tinha uma direção. Como disse para Jeremias, antes de te formar, sabendo o final desde o começo. Para onde que eu devo ir? Então, o que acontece? Eu preciso aprender a seguir esse meu instinto e me sentir bem naquilo que eu estou fazendo. Perdão. Perdão, gente. E é mais ou menos isso. Na realidade, pastor, permite, a tecnologia, por vezes, causa esses incômodos. E aqui... Mas a frase é boa. Algo deu errado, tente novamente. E é isso que nós temos que fazer. É boa, pastor. Foi o que a voz aqui da inteligência artificial disse. Você começa a fazer um caminho ali na sua vida. Então, o José Vitor vai trilhar a faculdade de Direito, mas se ele não se sentir bem, ele, por favor, ele não deve insistir. Algo está dando errado aqui. Tem uma luz vermelha dentro de mim. Eu acho que ele vai se dar muito bem, mas eu só estou usando como uma metáfora. Sim. Mas se der uma luz vermelha, não insista. Algo deu errado, tente novamente. É o que a voz da inteligência artificial nos trouxe aqui agora. Descobrir isso, entrar nesse seu chamado, ele é fundamental. E como é que você descobre isso? Ouvindo a sua voz. Há uma canção dentro de cada um de nós. Há um som de Deus dentro de cada um de nós. E quando nós encontramos isso, descobrimos, de fato, a empolgação de viver. Exemplo aqui, Zuri Mauri. 17 anos aqui. Para você, isso aqui é uma empolgação. Sem dúvida. Você encontrou a canção de Deus para você. Perfeito, pastor. Você encontrou... Vir aqui Perfeito. Não é nem um trabalho. Não. É um prazer, é uma alegria. Exatamente. Quando você descobre isso, a vida... As pessoas falam para mim, pastor, ser pastor é muito difícil. Não, é uma alegria. O jugo é suave, o fardo é leve. Aquilo que Deus tem para você é algo que realmente vai te deixar feliz, leve. Você pode chorar. Não quer dizer que não vai ter aflições à vida, mas você precisa entender aquilo que Deus tem para você. Como é que eu acho isso? Zuri Maura encontrou, foi caminhando na vida. Como é que você chegou até aqui? Agora, ao golpe. Como é que você chegou até aqui? Pastor, resumidamente, há mais de 21 anos passados, que é o tempo que eu tenho de TV Zoom, 17 anos apresentando esse programa e mais de 4 anos apresentando um programa anterior. Antes fui convidado para participar de um outro programa chamado Cidadania, apresentado pelo companheiro jornalista Paulo Mafor, quando eu estava na presidência da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos. E eu me encantei. Olha, com a comunicação. É isso aí. Me encantei com a comunicação. É algo que bate dentro de você. E mais, se o pastor me permite, seguindo o talento da minha inesquecível mãe, Dona Célia, que se comunicava como poucas, proferindo palestras dentro de movimentos da Igreja Católica, escrevia com extrema habilidade, eficiência, correção. Aqui está a gramatical. A erudição desse filho tem uma raiz, então. Exatamente. E aí, pastor, me seduzi pela área. Por isso, antes de qualquer coisa, temos que dar um intervalo aqui. Um aplauso para essa mãe maravilhosa. Ela merece. Exatamente. Não é não? Mesmo sendo engenheiro de formação, mas a comunicação... Olha aqui, olha. Não podia ser melhor. Identificou, aqui, ó. Exatamente. Você fez faculdade de engenharia, se tornou engenheiro, exerceu a profissão, mas se apaixonou pela comunicação. É isso, olha. Encontrou o seu instinto. A canção de Deus. Encontrou a canção de Deus como Maria. Eu quero dançar a canção do meu Salvador. É dançar aquilo que Deus tem para você. A música que ele tem. Se está tocando, se ele toca uma música acelerada,
não dance devagar. Se toca uma música devagar, não dance acelerado. Pastor, nós precisamos encerrar esse bloco. Mais rapidamente eu quero lhe ouvir, como também a nossa expressiva audiência, que nesse momento está de joelhos lhe assistindo, evidentemente, acerca de um aspecto que me parece que o pastor discorre muito bem, que é o sexto sentido de uma mulher, especialmente das mães. O pastor falou em intuição, instinto, mas as mulheres, especialmente as mães, por vezes tomam determinadas atitudes na criação dos seus filhos, invocando o sexto sentido, que nós não temos. É uma virtude reservada às mulheres, especialmente às mães? Veja bem, Deus é amor. Esse universo todo, esse mundo todo, eu já citei inclusive um cientista chamado Antônio Nobre, que ele falou exatamente que a maior força do universo, ele é um evolucionista, ele fala, Darwin não estava correto no que ele diz em relação de que o mais forte é que prevalece. Ele diz, não, a maior força do universo é um amor incondicional, que a natureza, o ecossistema, protege o mais fraco para manter a vida de uma maneira cientificamente provada. Deus é amor. A mãe é fronteira deste amor. E é neste amor que a vida precisa ser encontrada. Então, nós estamos iniciando aqui um novo ano, e é importante entender que não só as mulheres têm isso, elas prestam mais atenção ao seu interior. Às vezes, a mulher ela tem mais capacidade. E mãe, então, ela ouve lá dentro do seu espírito aquela voz que está lá dentro. Uma voz colocada por Deus. Jó 33 diz que Deus fala a todos os moradores da terra, todos, mas que o homem não presta atenção. E aí, às vezes, em sonho, ele traz direções, mas o homem não presta atenção que aquele sonho é Deus falando com ele. Aí Deus cria circunstâncias, está escrito lá em Jó, para quê? Para livrar o homem da destruição e colocá-lo no seu desígnio, no seu propósito, naquilo que Deus criou ele para ser e para fazer. Então, veja bem, você chamando de você. Certamente. Porque você fez faculdade de engenharia e acabou sendo um comunicador. Deus criou circunstância para te colocar aqui. E é muito importante você entender isso, que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Eu, Zuri Mauro, José Vitor, se for depender da gente mesmo, nós nunca conseguiremos entrar no que Deus tem. Porque existe toda uma fragilidade em nós que pode nos impedir de viver aquilo que Deus tem como melhor, como a empolgação do existir em 2025. Como é que eu faço isso então? Eu não faço. É Deus que faz. É Deus que faz meu coração bater. É Deus que vai me levar. Eu tenho que prestar atenção nisso que você falou, que as mães têm com tanto poder, que a mãe sabe que o filho está com problema. Exatamente. Ela tem alguma coisa acontecendo com meu filho. Não, e às vezes o filho está num outro país. Exato. E ela sente que tem algo errado. E me chama a atenção, pastor, se me permite ilustrar, que os bebês de colo são cuidados e têm os seus choros interpretados pelas mães. É louco. Ela sabe qual é o sofrimento, qual a agonia, qual a aflição. E o que está se passando. Exatamente. Pelo choro. Isso é chamado... O espírito, 3 funções são do espírito, que é a consciência, não é? A intuição, o que eu chamo na teologia de luminoso, mas é a disposição de querer adorar alguma coisa. E a intuição é algo do espírito que todo ser humano tem. Só que as mães, o amor de mãe, ela se conecta a isso com profundidade. E sabe, às vezes, que o filho está passando mal, está com problema, tem algo errado. Ela liga para o filho e consegue pegar. Isso não vem pela lógica humana. Então, é nesse amor que Deus precisa nos levar para vivermos aqueles sonhos que Deus tem para nós. Então, o que acontece? Isaías 53 fala assim, que Jesus, isso é muito importante, que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um pelo seu próprio caminho. Não era o caminho que Deus fez. A gente cresce. A criança, quando está miudinha, ela está naquela fase que Deus criou para ela ser assim. Mas chega uma fase que, às vezes, o trauma, as nossas iniquidades, os nossos desequilíbrios, porque todos nós temos. Deus olhou do céu para a terra e não viu um ser humano saudável. Toda a mente é doente, todo o coração fraco. Então, isso me leva à incapacidade de viver o que Deus tem para mim. Conclusão.
Deus olha do céu, a Bíblia fala em Isaías 53 que todos nós andávamos desgarrados, cada um pelo seu próprio caminho, mas o Pai fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Deus levou os nossos desequilíbrios, as nossas opressões, aquilo que me impede de viver 2005, meu melhor, e tem algo, autossabotagem. Sabe o que é autossabotagem? Tem algo lá dentro que vai te sabotar naquilo que é um sonho, é uma voz dentro de você. Como é que eu consigo vencer isso? Eu não consigo. Jesus venceu. É a graça de Deus entrando. Assim como o meu coração agora para bater, eu não tenho que estar ansioso para o meu coração bater, porque a vida está batendo, assim também para o meu instinto, para o meu plano de vida, para aquilo que Deus me criou. Eu só preciso me render à graça de Jesus, que ele já levou os meus desequilíbrios, as minhas opressões, pelas suas pisaduras eu fui sarado, e ele vai me ajudar, criando circunstâncias, levantando pessoas. Eu tenho que criar. A Bíblia fala assim, olha só, eu gosto disso, isso é bem legal. Provérbios 3 diz assim, eu amo este texto. Diz assim, confie em Deus de todo o teu coração. Não fique estribado no seu próprio entendimento. Reconhece Deus em tudo que está te acontecendo e ele vai endireitar suas veredas. Olha que preciosidade. Eu preciso primeiro confiar em Deus. Eu preciso escolher Deus como meu pai. José Vitor precisa confiar que Zurimaur é pai e não só o gerador da vida biológica. Me escolher dele. Como pai. Escolher como pai. Então eu confio nele. Eu reconheço ele, o meu Deus, em tudo que eu faço, mesmo quando eu estou fazendo uma coisa errada. E quando eu reconheço Deus, por exemplo, Deus me quer no norte, mas eu estou indo para o sul. Mas eu, por confiar em Deus, eu reconheço Deus nesse caminho do sul. Só que Deus fala, que é isso, Renato? Já que você está me reconhecendo, já que você está me associando, não é para aí que eu te quero, não. Vem para cá. Ele vai criar todas as coisas. Ele fala assim, confie em Deus todo o teu coração, não fique firmado no seu entendimento. Não é que você faz um suicídio intelectual. Você não se firma a sua decisão no seu entendimento, na sua análise, porque nós não somos confiáveis para conseguirmos alcançar o desígnio e o propósito de Deus. Então eu confio em Deus, não me estribo, eu penso, eu analiso, mas não me firmo no meu entendimento. Eu reconheço é Deus no que eu estou fazendo. Ele vai endireitar, ele vai me colocar no desígnio, ele vai me colocar, e se você quis ser engenheiro, não se preocupe, ele vai criar circunstância, situação, e você vai ser o melhor apresentador e a melhor risada agora do Brasil. É ali que Deus me coloca. Então José Vitor vai fazer faculdade de Direito. Ele deve fazer isso reconhecendo Deus. Reconhecendo que Deus o chamou para isso. Se Deus não o chamou para isso, não se preocupe. Mas ele está confiado. Sabe o que vai acontecer? Deus vai endireitar a vereda desse garoto. Então 2025, para todos nós, eu quero declarar, Efésios 1, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Está escrito isso. Deus não vai me abençoar. Eu já fui abençoado. Ele já fez tudo para a minha vida dar certo. Isaías 53 fala que ele levou os meus desequilíbrios, a minha incapacidade de entrar no plano e na vontade de Deus, de viver o que Deus tem, porque, olha só, não consigo segurar nem os meus cabelos. Nem os meus. Eu não consigo tanta coisa em mim, eu não tenho capacidade, mas eu confio que ele vai fazer aquilo que eu não posso. Então, ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Ele vai me colocar no plano e no propósito. É ele que vai fazer. E aí, eu acabei virando pastor também. Tinha outras ideias na vida. A última coisa que eu sonhava era ser pastor. Mas eu sou muito feliz. Isso me empolga viver desta maneira. E ouviu a canção de Deus. Acabei ouvindo a canção de Deus. No seu interior. Meu caminho era outro, completamente diferente. Eu ia fazer faculdade de economia na UF, você imagina que loucura. Fui parar no outro extremo. Exatamente. Sem saber que Deus tinha uma outra canção para mim. Era outra música que ele tinha. Eu sou muito feliz de dançar essa canção. Sem dúvida. Acorda cada manhã empolgado. E você, em 2025, faça a mesma coisa. Declaro sobre a tua vida, sobre os Zurimaur, sobre José Vitor, que iniciará a sua carreira universitária certamente brilhante. Eu quero declarar que este ano será um ano da manifestação de todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Porque Jesus já nos abençoou. Ora, uma pessoa pode viver num dia de sol maravilhoso, céu azul. Ela pode viver um dia de trevas. Como? Ela se fecha no seu quarto, Exatamente. fecha a cortina e fica lá dentro. Exatamente. Outro dia eu recebi a mensagem de um jovem me dizendo, pastor, eu estou aqui no meu quarto, eu não saio daqui. A minha mãe, ele brincou, mesmo na depressão, ele brincou, minha mãe me dá a minha ração, e eu não saio daqui da minha vida. Ou seja, a vida está acontecendo, o céu está brilhando lá, o sol está brilhando no céu, tudo está maravilhoso, mas você pode se fechar. Então, Jesus já nos abençoou com todas as bênçãos. Tudo já está feito para a minha vida, a tua vida, e a do José Vitor dar certo. O que eu faço?
A Bíblia fala em Isaías, levanta e resplandece. Toma uma atitude de confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo. Nesse ano de 2025, confia, reconheça a Deus em tudo. Não se preocupe, não ande ansioso, não fique tentando controlar a sua vida. Tem que dar-se calma. Eu vou fazer o meu melhor. A Bíblia fala, tudo que vier à mão para fazer, faz conforme as suas forças. Não vou me desesperar. Vou fazer o meu melhor, mas reconhece em todos os teus caminhos. Eu faço um caminho, mas eu reconheço ele. Se não é aquele, ele vai me direcionar para onde ele tem e eu vou voltar à empolgação de criança. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 2025 será o ano da manifestação de todas as bênçãos para a sua vida. E tenha certeza que Deus não falhará com você, porque ele já anunciou o final desde o começo. Me permita interrompê-lo. Por favor, pelo amor de Deus. E em especial daquela cidadã real que disse, deixa ele falar. Mais ainda. Até porque o pastor, além da sua eloquência, fala e profetiza com a alma. Eu que tenho o privilégio de estar de frente para ele, observo... Privilégio meu estar junto contigo, esse homem erudito. Através dos seus olhos, que são as janelas da alma, que os ensinamentos do pastor Renato Gonçalves são absolutamente verdadeiros, honestos, sinceros e, sobretudo, generosos. Depois do nosso rápido reclame comercial, retornaremos já no estertor do tempo do programa. Não saia daqui. Você já sabe. Afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Senhoras telespectadoras e senhores telespectadores, continuando as observações sobre a reforma protestante, vou abordar uma questão importante e ao mesmo tempo simples. Quando a reforma surge no século XVI, a Europa tinha apenas 10% da sua população alfabetizada. E o papel do Lutero e do luteranismo na Alemanha foi a favor da educação pública. Então, Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão, Lutero escreve uma obra sobre a nobreza da nação alemã, e através do Comênius, um bispo católico que se converte ao luteranismo, surge a primeira cartilha e surge a ação de uma educação pública. Isso continuou, atravessou o oceano. Nos Estados Unidos, por exemplo, por volta do século XIX, segunda metade do século XIX, surgem os adventistas, e esses primam também por um trabalho educacional muito forte, inclusive no Brasil. Observa-se então que a reforma ela teve seus aspectos positivos na educação e junto à sociedade. A educação pública, ela vem reforçada e torna-se mais eficiente depois da Revolução Francesa. Mas ela tem início com a Reforma Protestante. A outra questão é a questão da pauta moral. A pauta moral protestante é bastante rígida
E quando surge, ela surge com rigidez maior do que a pauta moral católica antes do Concílio de Trento. O que hoje se discute é a seguinte coisa: até que ponto uma igreja pode influenciar uma sociedade laica? Eu sou favorável a que a pauta moral sirva para aqueles que são religiosos. Para os laicos, a pauta moral não deveria atingir como algo obrigatório através da legislação de um país. Programa Cidade Real, informação com utilidade pública. Pastor Renato, já começamos a caminhar para o encerramento do programa. Evidentemente que a sua presença é motivo de extrema satisfação, prazer e, por que não dizer, graça para quem tem o privilégio de assisti-lo. Mas ainda temos alguns minutos para ouvir o dito gatilho que o pastor diz que irá nos oferecer ao término dessa edição acerca do início desse ano e, digamos assim, desafios a serem superados. Queremos ouvi-lo. Eu vou começar com uma experiência, um testemunho, na verdade, né? Existe um princípio que Jesus ensinou para você iniciar todos os dias, a cada manhã. E já que estamos iniciando o ano, primeiro você tem que conseguir ouvir esta canção, esse instinto, essa voz que está dentro de você. Agora, o que fazer? Você não pode deixá-la lá. Eu fui a Londres há uns anos atrás e lá eu conheci uma brasileira que trabalhava lá. Essa menina era moradora de rua em Brasília. Preste atenção. E dentro dela, ela tinha certeza que ela iria morar em Londres. Ela falou: pastor, eu conheço todos os viadutos, todos os que eu morava lá. Ela falava: eu vou morar em Londres. Depois ela passou a morar numa casa de família, trabalhar, então ela já tinha um quartinho dela, saiu da rua. E todas as vezes que ela terminava o trabalho, ela falava para o quarto dela assim: estou indo para Londres. O nome do quarto dela era Londres. Ela falava. Conclusão, quando eu conheci, com toda a superação, morando em Londres, vivendo em Londres, trabalhando lá, ela simplesmente praticou um princípio que Jesus ensinou e foi parar em Londres. De moradora de rua para moradora com um trabalho eficiente, se dando bem, prosperando em Londres. Então, veja bem, 2025, Jesus em Marcos 11, ele traz o seguinte ensino, e isso é importante. Ele fala: tende fé em Deus. O contexto foi esse: Jesus entra numa cidade, vê uma figueira com folhas, acha que tem figo nela, e aí já sabia o que ia fazer, e fala assim: nunca mais nasça fruto de ti, porque não tinha. Porque em Israel, primeiro, a figueira dá o fruto, para depois as folhas. Se tem folhas, tem fruto. Nunca mais nasça fruto de ti. Ele entra e sai. Quando sai, Pedro fala assim: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou da raiz. E ele ensina um princípio para você praticar cada manhã, nesse início de ano, ouvindo a voz, a sua canção. Ele fala assim: tende fé em Deus. Primeiro, é uma dependência de Deus, não é da sua mente, não é o poder da sua mente. Fique ligado em Deus. A palavra que ele envia para você, a canção que ele te dá: em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Portanto, José Vitor, nosso querido Zuri, o nosso cidadão real, eu preciso acordar a cada manhã com a canção que Deus me deu e colocar essa canção para tocar. Quando Deus foi criar o mundo, o que Deus disse? Haja luz, e houve luz. Haja separação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um ser espiritual. A minha declaração naquilo que Deus está criando, não é a soberba e orgulho de eu andar para mim, não é centrado na minha mente. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi o grande pecado do homem. Quer dizer o quê? Eu vivo independente de Deus. Não, dependendo da graça de Jesus. Ele levou os meus desequilíbrios, minhas opressões, meus caminhos errados, que eu nunca vou conseguir entrar no meu destino. Mas uma vez que eu encontro a minha canção, eu tenho que fazer como essa mulher: declarar que 2025, eu já declarei aqui, vai ser o ano da manifestação de todas as bênçãos. Então, por exemplo, você lá atrás, se fosse um adolescente e você tivesse conseguido ouvir como as mães ouvem a intuição, o destino, você declararia: vou ser o melhor apresentador
desse estado do Rio, deste Brasil, lá na TV Zoom. É profetizar aquilo que não está acontecendo ainda. Quando você tem a canção e você declara isso, Jesus falou, tudo que disser será feito. Então, não diga que 2025 vai ser um ano ruim, vai ser, mais um ano, mais uma vida. Bom. Que coisa ruim, Muito não vai dar bom. certo. A minha vida é sempre a mesma. Não pare com isso, muda a tua vida. Eu vindo para cá, aqui, na ARP, aqui onde nós estamos, nos estúdios, está escrito, se você quer mudar o mundo, mude você. Mudança começa por você. A mudança começa por você. É isso. Mude o seu mundo. Mude 2025. Se 2024 não foi legal para você, ouça a canção de Deus. Não é pelo poder da tua mente, não. É a graça de Jesus. Ele já levou os nossos desequilíbrios, nossas opressões, nossos descaminhos. Então, pela graça de Deus, declare. 2025 será o ano da manifestação de todas as bênçãos da minha vida. Acorde a cada manhã e declare essa canção. Porque Jesus diz, não é pastor Renato, não. Está na Bíblia. É Deus dizendo, tudo que disser será feito. Aquilo que eu declaro vai acontecer, então, como um milagre em 2025. E assim eu posso declarar, e assim José Vitor pode declarar também, serei o melhor advogado que este Brasil já conheceu. Essa declaração, dentro da canção sem que Deus dúvida. fez, vai trazer a manifestação Sem de Deus dúvida. e, sem dúvida, milagres acontecerão em 2025. Eu declaro isso para você. O ano da manifestação das bênçãos de Deus. E a sua declaração tem força de oração. O pastor, quando aqui comparece, realmente traz luz, paz. E devo lhe dizer que, ao longo desses 22 anos de carreira, com milhares de edições, acaba acontecendo uma saturação. E quando o pastor aqui comparece, é um daqueles poucos programas que eu presto atenção do início ao fim. Em outras ocasiões, a minha mente está trabalhando paralelamente ao que está sendo gravado aqui. Mas a sua presença é sublime. A sua presença, a sua simplicidade nos inspira e o torna como referência ilibada de generosidade, de amor, de simplicidade, o que para mim, pessoalmente, é a maior virtude da vida, a simplicidade, junto com gratidão. Eu só posso voltar ao Salmo 118 de novo aqui, na verdade, porque é só a graça de Deus. Eu vejo Deus naqueles que entram no meu caminho para me incentivar. É Deus em você me incentivando aquilo que um dia certamente eu serei, pela graça de Deus. Pastor, agradecemos, sensibilizados a sua presença. Privilégio todo meu. Novamente, desde a edição da semana passada, complementando com essa, na expectativa de tê-lo conosco durante todo esse ano de 2025. Que Deus continue lhe abençoando, protegendo, iluminando, como também doutora Laís, sua paciente esposa. Muito obrigado. Feliz 2025 para o Zurimauro, para o Marconi, que está lá nos bastidores, nos auxiliando com muito carinho, para o José Vitor, sucesso, para a nossa querida Nelma, 2025, eu prometo te receber com todas as honras no Auditório Conexão Vida em 2025, e não será daquela maneira rápida. Feliz 2025 para você, cidadão real também, e não esqueça, 2025, eu declaro o ano da manifestação de todas as bênçãos de Deus para a sua vida, porque Jesus já alcançou isso para você. Só me resta dizer amém. Encerramos aqui definitivamente mais essa edição, que abre a série de edições desse ano de 2025, quando teremos, evidentemente, a oportunidade de levar até você informação com opinião, para que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião, que faz toda a diferença e que lhe permite a transformação que você precisa alcançar na sua vida, como profetizou o queridíssimo e generoso amigo pastor Renato Gonçalves. Cuidem-se bem, um ótimo, próspero e feliz 2025 e até a próxima edição.